Tem uma primeira notícia que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho extremamente interessante. Eu até aqui no grupo mandei para vocês, né? Será que Inês é morta? Bancada do Agro, meus amigos, cobra governo Lula e pede anulação de questões do Enem 2023. Esse grupo, que tem 324 parlamentares, eu acho esse número um pouco... Depois eu vou falar sobre isso, mas o grupo de parlamentares criticou o cunho ideológico e sem critério científico ou acadêmico de perguntas do exame. E daí você tem o presidente dessa frente parlamentar cobrando explicações sobre estas questões do exame do Enem. De acordo com essa frente, o teste tinha questões sem critério científico ou acadêmico. E eles pedem anulação. Tem a associação do agro com chuvas de veneno, em alusão a defensivos agrícolas, fala que o Cerrado está sendo tomado pela lógica do setor da economia, que provocaria consequências ruins para a natureza, e também fala que o Enem, aqui falam de negacionismo científico, tem uma série de coisas aqui que vale a pena a gente explorar. Mas, Adriles, será que Inês é morta? Quer dizer, o agro não tem que se preocupar muito mais com o processo de formação educacional do brasileiro do que com a anulação de uma prova? Tudo bem, tá certo pedir anulação, mas o problema vem de antes também. Veja bem, eu acho que parece que se descobriu eureka, se descobriu uma coisa nova dizendo que o Enem é ideologizado. O Enem é ideologizado há cerca de 10, 20 anos, desde quando ele foi criado, na época das gestões petistas. Essas provas, essas questões ideologizadas do Enem, elas estão lá, exatamente, elas são sintomas, elas não são causa. Elas são sintomas de uma educação que é ideologizada, que é enviesada, que é direcionada, sem fazer nenhum tipo de julgamento de mérito, a uma esquerda, e a uma esquerda que demoniza o agronegócio, que coloca o Sem Terra como um movimento legítimo, sendo que é um movimento que invade terra, que é um movimento terrorista, que cria racismo estrutural, que cria divisão entre brancos e negros, homens e mulheres, gays e heterossexuais, que estabelece que o agronegócio está estabelecendo um envenenamento na comida do povo, que coloca nuvens negras, que acaba com o campesinato, com expressões marxistas. Isso é sintoma de uma educação que vem desde o berçário, com um viés ideológico de esquerda. Então, esse aluno chato, esse cara que vai para o Ramais, que vai fazer manifestação pública a favor do Ramais, ou a favor do Sem Terra, ou mesmo que vota no PT sabendo que houve mensalão, que houve petrolão, que houve o maior esquema de corrupção da história, mas ele é ideologizado pelo professor, e não é só no Enem. O Enem é exatamente o último bastião para que ele possa passar para a universidade e lá na universidade criar um emprego. Então tem toda uma cronologia de deturpação, de manipulação, de ideopatização da cabeça de um jovem estudante que se transforma num militante que vem desde a tenra infância. O problema o buraco é muito mais embaixo que o agronegócio acha em relação a uma questão específica. Se for anular uma questão, tem que anular o Enem inteiro, tem que anular todo o processo de educação brasileira. Que são centenas de milhares de ideopatas, de ideólogos lulopetistas colocados lá em cargos comissionados do Ministério da Educação, quer seja como examinadores de material didático, quer seja como professores, como reitores de universidades, como diretores de escola, que fazem toda uma educação enviesada. E não é só contra o agronegócio, que realmente alimenta 2 bilhões de pessoas no Brasil e no mundo. É contra todo qualquer princípio de democracia real. Ou seja, de conviver com o pensamento conservador, cristão, liberal, que seja, não tem problema. Quer dizer, eu discordo do pensamento de esquerda, mas é só isso que é ensinado. Então, você cria exatamente a manipulação, a deformação da cabeça de toda uma geração há 20 anos, quando o Lula assumiu a sua gestão em 1º de janeiro de 2003. São 20 anos, praticamente, de gestão petista. E 20 anos de educação enviesada, lulopetista, progressista, esquerdista, marxista. Então, o cara vira marxista sem saber que é e acha essa coisa de doutrinação não existe. O Enem é simplesmente uma prova disso. Então, o agronegócio deveria patrocinar vozes que estão ao lado dele e ao lado do princípio de uma democracia liberal, coisa que foi solapada por esses 20 anos de gestão petista, por esses 20 anos de deformação da educação brasileira. Assine o Fio Diário.
Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.